Graças a Deus. Meus irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Levante a sua mão direita com a minha, se você pode. Diga assim comigo: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, diga aí a pelo menos 2 pessoas, diga muito obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo entregarei, tudo entregarei. Ele conhece? Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Uma vez mais, vamos? Tudo entregarei. Graças a Deus. Tudo entregarei. Sim, por ti. Sim, por ti, Jesus bendito. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas é o Evangelho da universalidade de Jesus. É no Evangelho de Lucas que nós encontramos que qualquer pessoa, em qualquer nível, circunstância ou estado, pode ser salvo por Jesus. E é somente no Evangelho de Lucas que se descreve o ladrão na cruz pedindo: Senhor, me arruma um lugar junto do seu reino. É conhecido como o Evangelho da universalidade e é conhecido também como o Evangelho das mulheres, porque a maior concentração de testemunho envolvendo mulheres acontece no Evangelho de Lucas. Então é muito interessante as irmãs dar uma lidinha no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo de número 13. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. A leitura é extensa. Tudo bem se nós lermos a Bíblia hoje? Eu respeito a sinceridade, mas vamos de novo. Tudo bem se lemos a Bíblia hoje? Eu gosto da sinceridade. Vamos lá. Versículo 24. Ou capítulo 24, versículo 13. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro,
mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos, pobres, nécios, tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhes. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Diga graças a Deus. Esse momento na vida e no ministério de Jesus é um momento muito especial. Jesus está vivo, ressuscitado em poder, e agora ele tem uma experiência logo depois de ressuscitado, junto com os discípulos no caminho de Emaús. Existe nas entrelinhas e na expectativa profética do texto também, um sinal que nos assegura que da mesma forma que o Senhor se manifesta na esperança de Israel ressuscitado, ele se manifestará para o seu novo Israel, a igreja, também em glória nos ares um dia. E a ele seja glória para sempre. É uma segurança que nós temos entre muitas de que o Senhor cumprirá a sua palavra para conosco também. Em um outro tempo, não sei quanto tempo, eu preguei essa mesma mensagem aqui. E eu falei exatamente sobre 3 razões por que Jesus se aproximou dos discípulos no caminho de Emaús. E eu destaquei 3 razões. Primeiro, ele se aproxima pela decepção deles. E a Bíblia diz no versículo 17 ao 24 que eles estão profundamente decepcionados. E se existe uma coisa que Jesus não se sente muito confortável, é deixar as pessoas decepcionadas com ele. Ele se interessa pelo nosso problema. A segunda razão pelo qual Jesus também no texto se aproxima deles e vai andando com eles, é porque Jesus percebe que eles não queriam acreditar naquilo que eles deveriam acreditar, que as Escrituras já assinalavam. Então, por vezes, nós temos essa sensação de estarmos decepcionados com Jesus. E é interessante que nem sempre, quando nós estamos decepcionados com Jesus, a gente fala. Na grande maioria das vezes, a gente não fala: Jesus, estou decepcionado com o Senhor. Não, nós demonstramos isso na forma com que cultuamos. O nosso culto denuncia a nossa decepção, a nossa frustração, a nossa profunda insatisfação com alguma coisa com relação a Jesus. Bom, terceiro lugar, por que Jesus se aproxima? Primeiro, porque eles estavam muito decepcionados. Segundo, porque eles deveriam acreditar, mas não queriam acreditar. Terceiro, Jesus estava prontamente cumprindo a sua palavra. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo 20, está registrado: Jesus disse: aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio dele. Vale a pena se reunir no nome de Jesus, nem que for para ficar triste com ele, mesmo assim ele está presente, porque é só se reunir no nome dele, ele tem interesse naquela reunião. Jesus mal ressuscitou, já cumpria a sua palavra: aonde estiver 2 ou 3, eu vou estar no meio deles.
A história é bastante interessante. Eles estão decepcionados, frustrados, retornando para Emaús. É uma caminhada de mais ou menos em torno de 10 a 11, 12 quilômetros a pé. Eles estão tumultuados, o coração deles está tumultuado. Eles murmuram, eles reclamam o tempo todo. Eles deixaram Emaús, seguiram a Jesus, ouviram a pregação, eles se disponibilizaram para estar juntos, e de repente Jesus agora, até aquela última notícia, estava morto. As mulheres, não havia muito crédito no testemunho delas. Eles diziam um para o outro: mas alguém disse, as mulheres estiveram lá. E o outro retrucava dizendo: ninguém provou nada, viram o túmulo vazio, mas ninguém o viu. Então havia uma sensação de frustração, de decepção, até que Jesus vai e segue com eles. E é interessante que quando o texto inicia, versículo de número 14, e iam falando entre si sobre tudo o que havia acontecido. Não era tudo, faltava muito ainda. Faltava o Cristo vivo e ressuscitado. É interessante que Cristo não envia um aviso, não manda um alô. Ele vai pessoalmente com as credenciais de quem estava vivo. De repente Jesus se aproxima e vai com eles. Eles não reconhecem a Jesus, porque o rosto deles estava na circunstância. O olhar deles, o rosto deles, a face deles, a intenção deles estava presa às circunstâncias. E eles nem sequer notaram que era o Senhor que estava ali. Jesus se aproxima, vai com eles. Jesus se importa. E a Bíblia diz que é o Senhor Jesus quem pergunta no versículo 17: sobre o que exatamente vocês estão falando? E o que é isso que vocês conversam entre si que os deixa tão tristes assim? Sobre o que vocês estão tratando? E eles começam, é interessante que eles pregam para Jesus: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram, não sabe dos últimos dias, dos últimos instantes, dos últimos acontecimentos. E é interessante que Jesus pergunta de uma forma muito curiosa, versículo 19: quais? Sobre o que exatamente vocês estão falando? E é incrível como eles têm a capacidade de pregar a respeito de Jesus para o próprio Jesus. É impressionante como, por vezes, nós cantamos com a boca aquilo que na prática definitivamente não vivemos. É impressionante como nós construímos uma atmosfera e uma atitude religiosa com os nossos hábitos e costumes debaixo de algo que nós não aceitamos, ou não acreditamos, ou não queremos acreditar. É triste quando aquilo que a gente grita com a boca é desmentido pelas nossas atitudes, é desmentido pelo nosso comportamento. É horrível quando as nossas atitudes gritam mentira com relação àquilo que cantamos ou pregamos. E eles são impetuosos, eles não são rasos nas convicções, porque a Bíblia diz que eles vão além. Versículo 19: e começaram a ministrar a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras, em palavra diante de Deus, diante do povo. Os principais, os sacerdotes, as autoridades o entregaram, o condenaram, o mataram, o crucificaram. Nós esperávamos que ele viria para redimir a Israel. Jesus ficou impressionado. Olha como cantam, olha como pregam, mas não creem. Não se pode assimilar Jesus pela mera intelectualidade humana. É preciso algo mais. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Naturais não conseguem discernir coisas naturais. Eles estão em disputas. Eles estão em disputa, em confronto. O rosto deles, os olhos deles estão focados na circunstância. De repente Jesus diz: como vocês são lentos e tardios em acreditar sobre o que tudo está registrado a meu respeito. E agora um seminário, que é um dos mais intensos da Bíblia, por 11 quilômetros. O Senhor começa em Gênesis, termina em Malaquias e comprova para eles, ao longo do Antigo Testamento, que aquilo deveria acontecer. Mas da mesma forma, nada mudava, pouco mudava. Jesus tenta se adiantar, faz com que ia, e eles impedem, diz: fica um pouco mais porque já faz tarde. A Bíblia diz no versículo de número 35, em que momento eles reconhecem Jesus? Quando Jesus toma o pão
E eles tiram os olhos do rosto de Jesus e os olhos são voltados para a mão de Jesus. Quando os olhos se voltam para as mãos, eles veem os cravos. Aleluia. Não são a circunstância, é como você as vê, é como você as enxerga. Eles tiram os olhos do rosto de quem confronta e questiona a intelectualidade e olham para a mesa e vê as mãos. As mãos furadas, diz a Bíblia aí, no partir do pão. Quando eles veem as mãos, os olhos se abrem e Jesus já não está mais lá. A Bíblia diz que eles precisam ir em Jerusalém. Por quê? Porque a frustração deles, versículo de número 13, a frustração deles causou algo muito comum na vida de pessoas frustradas com Deus. Versículo 17, naquele mesmo dia iam 2 deles, diga comigo, 2 deles, outra vez 2 deles. A igreja estava em Jerusalém. O que aqueles 2 faziam sozinhos? Espírito de frustração causa isolamento. A pessoa começa a se distanciar. É um isolamento natural. Estavam todos em Jerusalém, temerosos, mas é lá que a igreja estava. É lá que viram o Senhor entrar e dizer: Pai seja convosco, recebam o Espírito Santo. É lá. A frustração causa o isolamento. Vai se distanciando. Primeiro, sai do começo, senta no meio. Do meio, senta no final. Do final, senta mais longe. Longe, lá na área social não frequenta mais culto. É nítido a frustração. Não precisa gritar a decepção, o culto demonstra. Por vezes, nós queremos nominar a frustração, queremos chamar a frustração de pastor, queremos chamar a frustração de igreja, queremos chamar a frustração de culto, mas na verdade está tendo problema com Jesus. E Jesus está muito interessado nesse problema. Ele está muito interessado nessa frustração que te separou dos seus irmãos e te fez andar sozinho por Emaús, sendo que todos estavam em Jerusalém. Significa todos estavam na igreja. Aleluia. Quando os olhos deles são abertos, eles dizem assim: para onde vamos? Temos que ir para a igreja. Porque quando você cai em si, você tem que se lembrar que o teu lugar sempre será a igreja. E é para lá que você continua. Alguém pode aplaudir a Jesus por isso? O ano está se findando, um ciclo se encerra, mês de dezembro de 2016, e nós clamando por dezembro de 2017. Se encerra o ciclo, última semana, últimos dias, eu não sei em que momento foi ao longo desse ano, mas todos nós aqui, eu não me isento, porque como o nosso pastor diz, não somos super-heróis, nós somos pessoas de carne e osso. A diferença aqui no altar é que sobre nós repousa uma responsabilidade triplicada, porque além de cuidar das nossas coisas, vida e família, temos que ajudar você a cuidar das suas coisas, da sua vida e da sua família. Agora, quem é que não viveu essa experiência este ano? Qual a experiência? A experiência de desejar voltar para Emaús. A experiência, a pressão, a sobrecarga, nos empurrando de volta para Emaús. E lendo o texto esta tarde, eu comecei a ver algumas coisas diferentes, porque eu batalhando, Senhor, eu preciso, me ajuda, abre minha mente, o Senhor dizendo: Emaús, Emaús. Em que circunstância nós somos tentados a retornar a Emaús? Primeiro, somos tentados a retornar a Emaús. Versículo de número 14. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Exegética aplicada do texto, simples, falando do que havia acontecido. Quando é que decidimos voltar a Emaús? Quando nós nos movemos mais pelo passado do que pelo futuro. Por vezes, Emaús se torna o nosso caminho de preferência.
e nós ficamos movidos pelo passado. Viu o que aconteceu, viu como foi, viu como, porque foi, viu de que forma foi, e eu sabia, e foi por causa disso, e foi essa circunstância, e foi essa situação, foi naquele momento, foi naquele instante. Por vezes nós somos tentados a voltar a Emaús, achando que as coisas vão mudar se nós continuarmos mantendo vivo aquilo que já passou. E o Senhor está dizendo para alguém, inclusive para mim, eu quero crer que para todos nós não vivemos de passado, nós não vivemos de passado. O Senhor está dizendo: eis um ano novo a caminho, aleluia. Jesus está dizendo: traga a sua memória aquilo que pode te dar esperança. Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 21. Traga a sua memória. Por que que vamos a Emaús? Quando queremos alimentar o passado. Deus está dizendo: o que passou, passou. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de portas novas, caminhos novos, um escape de Deus para você. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer: você não vai voltar para Emaús. Tem um lugar de honra te esperando em 2017. O que nos faz querer voltar a Emaús? Olha o versículo 17. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que vocês estão tão tristes? Versículo 21. Ora, nós esperávamos, nós pensávamos, nós aguardávamos, nós desejávamos. Ai, que tristeza! Eu esperava, eu pensava, eu achava, eu imaginava, eu pelo menos tinha uma leve certeza. O Senhor está dizendo que por vezes as decepções de um momento que não definem a sua vida, é um momento. As decepções de um momento nos fazem querer voltar a Emaús. Deus está dizendo: é um momento, é só um instante, vai passar e Deus vai reverter. Quantos acreditam nesta palavra? Diga glória a Deus. Estamos tristes, eu pensava, eu esperava, eu almejava. Não, o Senhor disse não. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Só os espirituais me ouçam e eu estou concluindo. Os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos, diz o Senhor, não são os vossos caminhos. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Escute, isto não é um abismo, isto não é uma separação. Deus está apenas organizando as coisas. Este caminho não é meu, o meu é mais alto. Este pensamento não é meu, o meu é mais alto. Deus não está Deus não está te excluindo do projeto. Ele está te fazendo um convite: vem mais perto de mim, fica mais perto de mim, porque os meus caminhos são mais altos. Os meus pensamentos são mais altos. Por que você quer voltar a Emaús? Porque você prefere alimentar o que passou. Por que queremos voltar a Emaús? Porque queremos alimentar a decepção. Está vendo? Está vendo? Tudo isso, todo o empenho. Por que nós queremos voltar a Emaús? Veja o versículo 27, aqui concluo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Por que queremos por vezes voltar a Emaús? Porque desacreditamos da palavra. Livro de Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta.
nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele abriu a boca para prometer, Ele é Deus para cumprir. Quantos acreditam nesta palavra? Fica de pé comigo, adorando ao Senhor. Quantos podem aplaudir a Jesus? Só acaba quando Deus diz que acaba. Você não foi chamado para viver no passado. Se assim fosse, você teria morrido lá. A prova de que você foi chamado para um tempo melhor é que você ainda está vivo, você ainda está de pé. 2017 será o ano de seguir adiante, de avançar com vitória. Quantos acreditam nesta palavra? Aleluia! Diga para alguém que está do seu lado: você não vai voltar para Emaús. Diga: você não vai voltar para Emaús. Diga: é daqui para Jerusalém, é daqui para frente. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Abaixa a sua cabeça um instante. Arabaçou comanduribia. Fecha os teus olhos. Baixa a sua cabeça por um instante. Ao que está sentado, o teu Deus é vivo. O teu Deus é real. No trono. Se o ministério de louvor puder cooperar, Deus abençoe. E teu Deus é vivo. Cordeiro, teu Deus é fiel. Jesus se aproxima de você agora. Jesus está olhando para você e está dizendo: que cara é essa? Que carinha é essa? Que rosto é esse? Se eu te fiz promessa, que coração angustiado é esse? Porventura não fui eu que te tomou pela tua mão direita e te disse: não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Seja o louvor. Jesus vai com você agora para dizer: Emaús não é o caminho, é daqui para frente, não daqui para trás. É daqui para frente, não para trás. Seja a glória. Nós quebramos aqui todo sentimento de atraso, de retrocesso, de reprovação, de negação, de frustração. Quebramos aqui a decepção, quebramos aqui toda a falta de fé na palavra. O teu Deus não é homem para que minta. Meu Deus, seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare o favor de Deus. Traga as promessas na sua boca. Diga que Deus te prometeu. Eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Eu tenho promessa de Deus. Poderoso Deus. Você não vai voltar para Emaús. Minha alma anseia por ti. Levante as duas mãos lá em cima. Diga comigo: Senhor Jesus, esta noite eu vou ao altar, movido por esta palavra, e vou declarar que eu não vou para Emaús, não vou retroceder. Diga: eu não serei vencido por frustração, nem decepção, nem falta de fé. Diga: é daqui para frente. Diga: eu vou romper em promessa, eu vou romper em favor, eu vou romper em graça.
Diga: eu declaro no mês de dezembro que terminarei em vitória o ano de 2017. Se você crê nesta palavra, sai do seu lugar agora. Minha alma, minha alma, minha alma, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, aleluia, te adoramos, Senhor. Poderoso Deus, xalabacarianda, lalabase, canta, lalabase. Te adoramos, Senhor. Mas diga, minha alma anseia por ti. Pai, no nome de Jesus, aí estão os teus filhos diante do altar, e nesta noite nós declaramos sobre eles esta palavra: não é tempo, nem dia, nem hora de retornar a Emaús. Senhor, ajuda os teus filhos agora a vencer o espírito da frustração que tem causado isolamento, que tem feito com que eles andem longe, distante de Jerusalém, distante da igreja. Senhor, traga os teus filhos de volta para o meio, traga os teus filhos de volta para a unidade da visão e do propósito. Pai, no nome de Jesus, ordenamos agora: espírito de frustração, sai agora no nome de Jesus. Senhor, toda sombra de decepção, nós pensávamos, ah, que tristeza. Jesus, tira agora. Os teus caminhos são mais altos. Ensina-nos a confiar, ensina-nos a caminhar pelos teus caminhos. Dá-nos a tua mente, dá-nos o entendimento que vem do Senhor. Leva-nos de volta para a palavra, esconda-nos outra vez na tua palavra. Nós queremos declarar a tua palavra pela manhã, pela tarde, pela noite. Pai, nós declaramos: dezembro de 2017 será diferente. Os teus filhos lembrarão desta noite e cantarão vitória. Os teus filhos lembrarão desta noite e cantarão vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo: graças a Deus. Fica de pé um instante. Oh Deus, levante a tua mão direita lá em cima. Diga: em nome de Jesus, este ano eu sobrevivi, mas em 2017 eu vou viver, e viver com abundância, com destaque, com dupla honra, porque é daqui para o céu, em vitória. Quantos podem aplaudir a Jesus? Poderoso